que tem uma criança, imagine você mesma como uma criança. Você é uma criança, um bebezinho, tá lá, né? Um ano, sei lá, alguns meses. Aí, o adulto que está cuidando de você te deu uma garrafa com água. Tirou a tampa e te deu aquela garrafa com água para beber. Você pôs na boca e a água começou a entrar na sua boca e você não conseguia controlar a garrafa e começou a se engasgar com a água e saiu molhando toda a cara e ficou sufocada, ficou lá se afogando com uma garrafa de água. Conseguiu imaginar essa cena? Imaginou a agonia daquela criança tentando se livrar e não consegue, e a água está caindo e ela tenta soltar, se debater e está cheia de água e está se afogando. Que sensação que está acontecendo aqui? Que emoção você acha que foi disparada? Foi disparada uma emoção de medo, certo? Porque ela teve medo de morrer afogada. Ela nem sabe o que isso significa, mas ela teve uma emoção que lhe disparou um sentimento e algumas reações para preservar a vida dela. Então ela teve um evento que trouxe uma emoção de medo, medo da morte, medo de morrer afogada com uma garrafa de água. Tá bom? Esse foi o evento. Essa criança cresceu, correu, aprendeu a nadar, tá demais, já sabe de tudo. E agora ela tem ali os seus 17, 18 anos, começaram alguns desafios que ela não consegue compreender, ela está na fase final da adolescência, o nível de cobrança social é muito alto, o nível de cobrança no meio da família é muito alto, o nível de cobrança pessoal é altíssimo, essa pessoa precisa se afirmar, precisa encontrar o seu próprio caminho, precisa construir as suas próprias soluções, está entrando na vida adulta, está tenso. Começa uma tensão dentro dela. Então, essa pessoa agora entrando na vida adulta, está sentado na sala com sei lá quem, com a sua mãe, com seu pai, com a sua namorada. E na sala tem uma mesa de apoio, uma garrafinha d'água, tem, sei lá, alguns petiscos, a TV tá ligada, tem um videogame, ela tá bem acomodada. E ela começa a ter uma sensação de mal-estar. Começa a ter uma sensação de medo, de angústia. E aí começam a falar sobre as questões de psicologia. E aí começa a falar que tá sentindo medo e não sabe do quê. Aí, de repente, vem aquele choro desesperado porque essa pessoa se sente impotente e ninguém está entendendo nada, mas aquela pessoa está tendo uma crise de ansiedade e ainda não sabe por quê. Por que você acha que essa pessoa está tendo uma crise neste momento? Vou te contar para a gente não perder tempo. Naquela sala, naquela mesa, meio que fora do campo de visão, tem uma garrafinha de água. E essa garrafa de água dispara um gatilho inconsciente naquela pessoa, que é o medo de morrer afogado. Essa pessoa já é quase um adulto, já sabe nadar, já sabe falar, já sabe controlar uma garrafa d'água. Mas a visão daquela garrafa no seu inconsciente provoca o mesmo sentimento e desespero que ela teve quando bebê. E agora, do nada, sem saber do que se trata, ela está morrendo de medo de morrer. E não consegue explicar por quê. Sabe o que é isso? É o que eu acabei de te falar. É um cenário de emoções. É um ciclo de sentimentos. Há um gatilho que dispara uma emoção e de maneira inconsciente aquela pessoa reage com efeitos do tipo de ansiedade, depressão, crises de pânico e etc. Esse é o cenário das emoções. Você entendeu isso? Eu dei esse exemplo da garrafa d'água para você perceber como um detalhe tão pequeno pode provocar o fluxo de uma série de comportamentos, de sentimentos, emoções e comportamentos que nós não queremos. E às vezes os nossos relacionamentos sofrem justamente por isso, por causa de uma experiência que tivemos no passado, símbolos daquela experiência ainda estão dentro de nós, e aí no momento que nós estamos atual, que é ótimo, maravilhoso, nós acabamos sabotando, boicotando, impedindo, porque temos uma lembrança como gatilho para as nossas sensações de autodefesa. Tudo bem?